A seguir na TVC. Minutos, com a psicóloga Joyce Brito. Falando sobre saúde e comportamento na TV Conquista. Mais um programa, Minutos com a psicóloga Joyce Brito. E dessa vez é muito mais gostoso, porque existem pessoas participando. Como, por exemplo, o Anderson. Estamos aqui com o Anderson de Jundiainópolis, de Jundiaí. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. Estamos aqui fazendo algumas perguntas para a doutora Joyce Brito. Qual a sua dúvida? Eu queria saber se o estresse provoca insônia. Muito bom. Muito obrigada, Anderson. Doutora, é com a senhora. Certo, Anderson. Muito obrigada, viu? Pela sua pergunta que, pensa, não é só a pergunta do Anderson. São a pergunta de muitos outros Anderson e muitas outras Marias. Nós já falamos aqui no nosso programa a respeito do estresse. Inclusive, foi um dos temas que mais as pessoas visualizaram. Talvez porque no nosso dia a dia nós estamos rodeados de coisas que nos estressam o tempo todo. Quando ele nos pergunta se o estresse causa insônia, causa sim. Por que ele causa insônia? Quando nós estamos num processo de estresse, que a gente quer dar conta de vários recados, lembram-se disso? Quando as coisas do meu externo começam a me cobrar demais, eu não dou conta disso, eu acabo entrando num processo de ficar ligada 25 horas por dia. E isso não é legal. Quando nós estamos ligados o tempo todo em alguma coisa que eu preciso fazer, é automático que o meu cérebro também não consegue processar nenhum momento em que ele diz assim, agora, Joyce, é hora de desligar. Então a gente não desliga. O pensamento ele é muito forte diante de alguma coisa que eu preciso dar conta no dia seguinte e isso tira sim o meu sono. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu fiquei pensando a noite inteira sobre isso. Ah, eu não consegui dormir essa noite porque eu fiquei pensando como resolver aquilo. Quando nós falamos um pouquinho sobre algumas situações em que a minha ansiedade ela é mais aflorada e o meu estresse ele é mais acionado, uma delas, por exemplo, é uma prova. Ou mesmo uma entrevista que a gente tem que fazer e que hoje em dia, entrevistas são extremamente estressantes para nós. Por quê? Porque existem perguntas que eu não sei e que é desconhecido para mim. Talvez não são perguntas da minha profissão, percebe? Falar sobre coisas que nós dominamos é muito tranquilo. Mas nós não dominamos a própria vida. Então, quando nós falamos de nós mesmos, isso causa um desconforto entre nós. E de verdade, eu já estou muito feliz, porque homens estão perguntando sobre situações emocionais. O que hoje é muito difícil, os homens conseguir entender que é importante sim a procura de um profissional como nós, psicólogos. Por quê? Para não dar a entender que eles estão loucos ou que estão fragilizados. Isso é um grande erro. Porque todos nós temos estresse, todos nós temos insônia, todos nós temos ansiedades e isso é um pouco complicado de lidar sozinho. Então, para o Anderson, que com muito carinho participou do nosso projeto aqui na TV Conquista, eu digo para você que sim, viu, Anderson? O estresse causa sim a insônia. E o que fazer, Joyce? Vamos tentar desligar um pouco? Vamos tentar tirar um pouquinho do que é o trabalho para fora e o que é de casa para casa? Sabe por quê? Porque se eu não faço essa parada de direcionar a minha vida e direcionar os temas do meu dia a dia, eu não dou conta de como eu consigo lidar com situações adversas. Então, é de extrema importância que você consiga desfocar um pouco o seu pensamento das coisas do seu dia a dia para conseguir lidar com o seu dia após o sono. Claro que é muito importante que você também faça, com certeza, uma avaliação com um clínico, porque nós somos um multiprofissional, não é? Não é tudo somente emocional, então precisa ver se não há nada de patológico. Mas caso contrário, com certeza você não consegue dormir se levar o problema para o seu travesseiro. Você tem alguma pergunta para a doutora Joyce Brito esclarecer? Eu tenho, né? Eu sou um pouco ansioso, sou meio agitado. Eu queria saber, queria tirar uma dúvida sobre isso, se tem tratamento. Isso. Muito obrigada. É com você, doutora. E agora vamos responder a mais uma pergunta, e agora vem do Alexander. Alexander nos perguntou o que pode ser feito com uma pessoa que é ansiosa e muito agitado.
que ele diz que é assim. E não é só você, viu, Alexander? Tem muita gente ansiosa e agitado, inclusive a psicóloga, você viu, né? Que fica andando para lá e para cá. Mas sabe por quê? Porque nós queremos as coisas tudo a nosso tempo, 100%. E nem todo mundo é igual. Então, quando a gente fica muito ansioso e agitado, é quando a gente está se cobrando 100% de fazer as coisas ao meu modo, do meu jeito, da maneira que tem que ser. Veja bem, o dia tem 24 horas e às vezes a gente precisa de 25. E quando a gente fala de 25 horas, o que significa isso? Que eu estou destruindo a minha vida em prol, às vezes, só do outro. A maioria das vezes nós fazemos isso por uma cobrança da própria empresa, uma cobrança da família e até mesmo do próprio país. Hoje, no nosso mundo, tudo é muito rápido. Tudo vira um 360 em questão de tempo. Coisas que, de repente, eram tão insignificantes viram um monstro. E a gente precisa dar conta o tempo todo disso. Mas quem disse que precisa dar conta? Não é? Nós vamos dar conta da maneira que tem que ser, da forma que precisa. Quando você me pergunta se existe alguma coisa que pode ser feita para a ansiedade, a primeira coisa é isso. Lembra que eu sempre digo nos meus programas? Nós precisamos controlar os nossos pensamentos para que ele não me controle. Então, o ansioso tem esse pensamento ligado 25 horas, às vezes de maneira negativa, de um evento que nem aconteceu. E isso nos causa agitação. Por quê? Porque o medo de errar, o medo de falhar, às vezes é tão grande que não me permite nem mesmo respirar. Conseguiu entender agora? Sabe por quê? Porque até agora eu falei ansiosa e a minha respiração ficou ofegante. É assim que funciona o ansioso. Nós queremos o tempo todo dar conta de alguma coisa e a gente está o tempo todo querendo acompanhar um relógio que não faz parte do nosso tempo. Veja bem, ser ansioso e ser agitado é muito importante que você faça o que eu digo, que é um formulário de positivo e negativo. Isso ajuda muito. Em quê? Aonde está me ajudando a agir e estar dessa forma? Em que está me ajudando eu ficar pensando demasiadamente num futuro negativo, sendo que as coisas precisam acontecer agora? Claro que a Joyce Brito aqui não está dizendo para você assim, para de pensar no seu presente e vamos pensar só no futuro. Então, para de pensar só no futuro e vamos pensar no presente. Mas vamos pensar nisso de maneira gradativa. Eu não consigo estar aqui hoje e querer chegar nessa meta e fazer isso. Sabe por quê? Porque tudo que vem fácil, vai fácil. Então eu preciso subir degrau por degrau. Quando você consegue reestruturar a sua vida, reestruturar o seu dia de uma maneira bem assertiva, você consegue dirigir melhor a sua própria história. Às vezes, Alexander, e todas as outras pessoas que são muito ansiosas, a gente fica numa cobrança interna muito grande e não consegue mais ver que degrau eu vou subir agora. Eu quero já alavancar daqui para cima. Não dá para pular tudo isso, porque as nossas pernas são curtas e não aguentam. É preciso sim fazer uma reestruturação, fazer um cronograma de onde eu quero chegar e de como chegar, que partes eu vou ter que fazer. Por exemplo, quando a pessoa vem com uma ansiedade muito grande de uma prova, vamos imaginar uma prova, ok? A gente já sai de casa pensando no quê? Se eu tomar pau na prova, eu tô perdido. Se eu ficar de DP, eu tô ferrado. Não é assim? Nós nunca pensamos, claro que eu vou saber, estudei para isso. Claro que eu vou conseguir, afinal, eu me dediquei a isso. A gente sempre vai pensar de maneira negativa. Quando nós estamos diante de uma prova, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Primeiro é reservar um tempo. Eu digo tempo mesmo. O que é isso? Meia hora, 20 minutos para ler aquela matéria que é importante para você. Isso é subir degrau. Ou então, eu vou deixar tudo para o último dia e aí eu vou estudar rápido, vou tentar ler e decorar. Isso não é aprender. Então, quando eu começo a fazer isso gradativo, quando eu começo a organizar, a minha agitação diminui, a minha ansiedade fica mais controlada e eu consigo dar conta do recado. Eu sempre digo, ansioso não para pensar no que pensa. E é isso que é grande chave para você e para todos os outros que sofrem de ansiedade. Parar para pensar no que está pensando naquele momento em que você está se sentindo angustiado, agitado e o que você está pensando diante daquele evento que você está passando. Então, para o Alexander e para tantos outros que são ansiosos e agitados, vamos parar um pouquinho para reestruturar a vida. Quando nós reestruturamos e reiteramos alguns caminhos para a nossa meta, a gente consegue pensar com mais clareza qual é o meu passo a dar, para que ele não seja um passo em falso. Espero ter respondido você, Alexander, e tantos outros que sofrem de ansiedade e agitação.
Vamos responder a mais uma pergunta. Estou aqui com Lorival, que vende salgados em frente à Caixa Econômica Federal de Várzea Paulista. Tudo bem, Lorival? Tudo bem. Estamos aqui para fazer algumas perguntas para a psicóloga Joyce Brito. Qual é a sua dúvida? Minha dúvida é, o fumante. Eu tenho um colega que ele é fumante e ele tem uma ansiedade e ele não consegue deixar o cigarro. Qual o meio dele deixar de fumar? E agora, então, a resposta vai para o seu Lorival. E de verdade, é o homem que vende a coxinha mais gostosa que eu já experimentei. Seu Lorival, olha só. É angustiante para nós quando nós temos algum conhecido, algum amigo que está diante de um vício e que ele perde o controle desse vício. Quando o senhor nos pergunta, ele fuma e o que ele deve fazer para parar de fumar? É claro que ele precisa querer isso. E para querer fazer isso, ele precisa identificar quais são as coisas que o levaram a fumar. Na verdade, como eu disse já no começo do meu programa, nós temos um processo muito complicado quando a gente fala da ansiedade. Porque a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele abre várias janelas. Nós já falamos de várias janelas nos meus programas, que você pode acompanhar, até mesmo pela TV Conquista. E cada ponto da ansiedade nos alerta em alguma coisa. Quando a pessoa não lida com as suas questões, ela sempre procura uma válvula de escape. Que aí entra um esquema que a gente chama de tatuagem da alma, da vulnerabilidade. O que é aquela vulnerabilidade? Quando eu tenho uma ameaça, quando eu tenho armas para derrotar essa ameaça, mas eu não dou conta dela, não acredito que é suficiente, então eu fujo. E o que é fugir? Muitas pessoas fogem sim num vício, seja ele qual for. Claro que neste momento, de acordo com o seu Lorival, nós estamos falando de fumantes, mas nós temos também os usuários, tanto de drogas, como também de álcool e de outras patologias que a gente acaba identificando no decorrer dessa vida. É extremamente importante identificar quando é que essa pessoa procura o fumo. Algumas pessoas fumam porque achou bonito, e é verdade. Acha legal, tá com aquele negocinho no meio do dedo e pronto. E ele não percebe o quanto que isso pode prejudicá-lo, inclusive com câncer. Aliás, uma das maiores coisas que podem ser prejudicado é sim o câncer para quem é tabagista. Mas ele precisa entender em que momento que ele vai fazer uso deste cigarro. Geralmente são momentos de ansiedade, ou seja, de alguma situação, de algum evento que ele está vivenciando naquele momento e que ele não dá conta do recado, acredita que não vai conseguir, porque vem também o esquema da incapacidade e então ele prefere fumar. O que significa isso? Significa que uma parte do nosso cérebro, em que quando eu estou ansioso, precisa ser acionado de maneira a nos trazer o êxtase e a tranquilidade. Então a nicotina do cigarro faz muito isso. Ela aciona uma parte do meu cérebro que a gente chama de central de recompensação e ali ela fica tranquila. Se o senhor ou qualquer outra pessoa estiver num momento de muita agitação e existe algo que te deixa tranquilo, o que você vai fazer na próxima agitação? A gente vai fazer aquilo de novo. Então, como parar de fumar? Primeiro eu preciso querer e compreender que isso não me faz bem. E identificar em que momento isso acontece. Mas, se a gente tem um paciente que faz uso do fumo há muito tempo, alguns profissionais pedem para que o paciente reduza aos poucos, para que ele comece a desacostumar o organismo a fumar. No entanto, eu ainda acredito que é necessário o corte definitivo. Não dá para ser gradativo. Porque sempre quando eu fumo um cigarro, se estava acostumado a fumar um pacotinho, né, um maço por dia, ele vai querer fumar um maço por dia. Então, eu acho que eu, como experiência de ter já atendido pacientes nesse processo de sair do cigarro, é importante que isso cesse. Só que se ele está há muitos anos usando desse cigarro, eu tenho certeza que ele vai passar por um processo muito mais complicado inicialmente, que é a abstinência. O que é isso? É quando o meu corpo procura exageradamente, demasiadamente, aquela nicotina que ele está acostumado no dia a dia.
Então isso causa sim um problema, às vezes não só para o paciente, mas para a família. Por isso que sempre quando quiser fazer o corte definitivo de um vício, é de extrema importância procurar um profissional médico para que ele possa ajudar com a medicação. Mas como isso, Joyce? Se o seu organismo não vai ter mais aquela química, eu preciso ter uma medicação que interfira nisso de maneira que a pessoa não sofra. Porque no processo de pelo menos 5 dias, ele vai ficar um pouco mais transtornado, alucinado e que não é nada grave. É um processo de dizer, tchau cigarro, minha vida vai ser nova daqui pra frente. É angustiante, seu Lorival, eu entendo, mas é necessário que o outro queira. É importante que o outro entenda que ele tem condições de lidar com os seus problemas sem precisar ficar se escondendo atrás de qualquer vício. Para aqueles que, veja bem, para aqueles em que a história ela está ligada sim a uma vulnerabilidade e por isso a busca do vício. Existem N maneiras de sair do vício, assim como existem N histórias diferentes uma da outra. Tudo bem, seu Lorival? Espero ter respondido a pergunta não só do seu Lorival, mas hoje especificamente desses 3 homens que fizeram parte do nosso Minutos com a psicóloga Joyce Brito. Claro que eu tenho que agradecer muito e imensamente a todos que contribuem para que esse programa aconteça. É muito importante que vocês entendam que eu estar aqui hoje é porque alguém aí precisa ouvir alguma coisa e ajustar a sua própria vida. Eu não venho aqui para poder querer dizer para vocês que eu sou melhor ou pior. Eu venho aqui para dizer o que nós juntos podemos fazer para você ficar melhor. E ainda bem que tem pessoas que pensam o mesmo pensamento que o meu, como a TV Conquista, que me convidou e eu aceitei com muito carinho estar aqui toda semana dizendo para você o que fazer com a sua vida, de maneira a você ser feliz. Claro que eu tenho a agradecer a todos, em especial hoje também a Simone Cunha, diretora da Mary Kay, que cuida sempre do meu make e agora das minhas madeixas. Para quê? Para você, para que as coisas fiquem boas, tanto para mim como para você. Nos vemos na próxima semana, juntos aqui na nossa TV Conquista e no nosso Minutos com a psicóloga Joyce Brito. Obrigada.